Eu via em um sonho coisas que me perturbaram muito. Tudo era muito real. Como de costume, deitar-me para dormir, comecei a sonhar. Mas esse sonho que tive era diferente de todos os outros que já sonhei. Foi um pouco longo, pareceu-me ter sonhado a noite inteira. Vi uma grande multidão formada de pessoas com galhos verdes nas mãos e que seguia em uma enorme fila rumo ao céu. O caminho era comprido, mas no seu final havia uma grande montanha e acima dela um resplendor de luz. Estava eu a observar a maneira como o povo caminhava, quando de súbito um homem apareceu ao meu lado e disse-me em voz audível: "Não podemos parar até chegarmos ao céu." Ao ouvir tais palavras, fiquei desesperado. Então comecei a procurar naquela fila alguém que fosse da minha família e não me encontrava. Foi quando uma mulher que conheci falou-me tranquilamente: "Não se preocupe, ainda haverá segunda ressurreição." Fiquei mais desesperado, pois sabia que a segunda ressurreição será para os perdidos. Depois disso, comecei a caminhar por muitos caminhos. E o homem que me apareceu no princípio da visão caminhava comigo. Passamos por vários lugares diferentes, por desertos, vilarejos, até chegarmos a um lugar que parecia uma grande construção, como a cidade de Deus, que se acha no céu, para onde concorria toda aquela multidão da fila que eu vira no princípio do meu sonho. Vi que todo o céu azul ficara escuro, como fica quando em um dia de tempestade. Vi as pessoas correrem para supermercados e encherem carrinhos de compras, enquanto outras diziam: "Eu quero voltar para casa." E quanto a mim, dominava-se um terrível sentimento de desespero cada vez que pensava em minha família. Via-me em um lugar e junto a mim o mesmo homem que estava comigo no princípio de meu sonho. 2 homens começaram a nos seguir. Então paramos. Observei que um deles era cego e o outro perguntou-me: "Onde encontro uma farmácia?" Pois queria comprar um remédio. Quando percebi que o homem que sempre estava comigo ia falar àqueles 2 homens, então eu disse: "Não, permita-me falar para eles." Olhei para eles e angustiado disse: "Vocês são assim porque eu sempre tive medo e vergonha de falar a verdade para vocês." Mais uma vez estava eu em outro lugar, com o mesmo homem que dirigiu-me as seguintes palavras: "Olha, traz para mim aquele menininho esquisito." Não sei explicar como, mas de repente eu estava com uma criança nos braços. Foi quando me dirigi ao homem e disse: "Senhor, unge meu filho." Ele pegou um recipiente de vidro do tamanho de um copo que continha dentro um óleo à semelhança de mel grosso. Derramou sobre minha cabeça e falou-me: "Agora esfrega em tua garganta." Depois disso, vi pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Foi quando comecei a gritar para que eles não tivessem medo. Nesse ínterim, o céu continuava escuro. Tive a sensação de acordar quando ainda sonhava. Abracei minha esposa e, com lágrimas, disse-lhe: "Aconteça o que acontecer, nunca abandone os caminhos de Jesus." E abraçado com ela, chorava demasiadamente. Foi quando acordei de verdade e estava realmente chorando, à semelhança de uma criança. Isso me perturbou muito. Acordei minha esposa e contei-lhe todo o sonho e lhe pedi que escrevesse tudo para que, porventura, não me esquecesse. Tudo foi muito real. Foi meu desejo dar a conhecer aos meus amados irmãos na fé e quantos queriam receber a graça de Deus, o bem precioso que o Senhor me revelou, para que dele se tire lições preciosas para vivermos nesse presente século de maneira sóbria, justa. A graça de Deus, o bem precioso que o Senhor me revelou, para que dele se tire lições preciosas para vivermos nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo.